Olá, uma boa tarde para você, tudo bem por aí? Vamos começando e vamos chegando com mais uma edição do nosso programa Os Donos da Bola e as notícias de destaque do esporte da nossa região. E aqui comigo, ele que só pensa em Palmeiras e Grêmio. Eu vi uma imagenzinha do Homer Simpson, todo mundo pensando em política, ele pensando no Palmeiras e Grêmio. Não, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa mais importante até, diria o outro. Tudo bem com você? Tudo bem. E o Flamengo? Tá jogando? Não. Ai, meu Deus. Gente, boa tarde, abraço a vocês todos que nos acompanham. Boa terça-feira. É isso aí, galera. Lembrando que você pode participar ao vivo e também nos assistir através do facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Vou começar falando de vôlei, porque ainda sem a presença do central Lucão, o Taubaté foi até Campinas na noite passada enfrentar o time da casa, no segundo duelo decisivo da semifinal do Campeonato Paulista. As duas equipes fizeram uma partida de tirar o fôlego, definida no tie-break, onde a equipe taubatiana levou a melhor e venceu por 3-2, garantindo mais uma vez a vaga na grande final do estadual. Veja aí. Depois da derrota no primeiro jogo da semifinal do Paulista, no Vale do Paraíba, o Campinas recebeu o Taubaté na noite de ontem, na tentativa de reverter o placar. Mas a noite no Taquaral não começou bem para o time campineiro, não. O Taubaté abriu 2-0 de vantagem e parecia que ia confirmar de maneira tranquila a vaga para a final. Mas Campinas foi valente, melhorou muito nos 2 sets seguintes e empatou o jogo, que foi um dos mais emocionantes da temporada. No tie-break, prevaleceu a força do elenco do Taubaté, que tem 3 jogadores da seleção brasileira e é tetracampeão estadual. Com 3-2, a equipe do Vale do Paraíba está na final do Campeonato Paulista. Vai enfrentar o SESI na decisão. Já o Campinas se prepara para o campeonato mais importante da temporada, a Superliga, que começa para eles no dia 24 deste mês, quando enfrentam o Cruzeiro no ginásio do Taquaral. É, show de bola, foi 3-2. E o adversário do Taubaté Vôlei na grande final será mais uma vez o SESI, que eliminou ontem o Corinthians na outra semifinal. Sexta-feira, como visitante, marcou 3-1 e ontem foi 3-0 em cima do Corinthians, Carlos. Pelo quarto ano, né, que os dois vão decidir o título, o Taubaté ganhou nas outras 3 ocasiões. O SESI é um freguês de carteirinha do Taubaté no que diz respeito a campeonato paulista, né? Teve uma semifinal, se não me equivoco aqui, da Superliga, que o SESI eliminou o Taubaté. O jogo ontem, Andressa, até como foi falado, o primeiro set deu a impressão de que o Taubaté fecharia em 3-0, 25-17. O segundo apertou um pouquinho, mas foi 26-24. No terceiro e no quarto, o Taubaté não se achou, não jogou bem. O técnico Daniel Castellani mudou o time, fazia as inversões no 5-1 para poder usar o Rafa, o Uriarte. Quem entrou bem no final foi o Abuba, o jogador que acabou resolvendo a questão em Belo. Como saca, né? Eu não estou equivocado, o ano passado ele jogou num time do Sul lá. Ele saca e saca muito bem mesmo. Então, saque muito forte, né? O Taubaté estava penando com o saque do Campinas, né? O time estava sacando bem melhor do que o Taubaté e estava conseguindo alguns pontos, né? Importantes. E aí, com a entrada do Abuba, no quarto set, o Taubaté perdia acho que de 23-19 e ele encostou em 23-22, só no saque. E aí, quando ele entrou de novo também para o quinto set, aí a coisa se definiu e o Taubaté conseguiu com a sua experiência. Porque também, André, por mais que jogou em Campinas, o adversário e tal, a obrigação da vitória era todinha do Taubaté. Não tem comparação, apesar do Campinas ter ficado melhor fez uma boa campanha, mas não tem. Somente ali na reta final que o Taubaté não foi bem. André, quando começa o campeonato, e começou assim lá no vôlei, você pega, olha, Taubaté e SESI farão a final do campeonato pela qualidade dos elencos, dos jogadores experientes, de seleção brasileira, de seleção argentina, de nível mundial, não tem como. E no vôlei e no basquete, a gente comenta muito isso aqui, André, os resultados surpreendentes são raros. Normalmente se dá o resultado que você espera, ao contrário, por exemplo, do futebol, que tem muitos resultados surpreendentes. E o Taubaté fez a parte dele, sofreu um pouco, ao contrário do SESI, que passou nos 2 jogos contra o Corinthians, né, com facilidade. O Taubaté onde poderia até ter fechado em 3-1 também, mas só o terceiro set que ele teve uma diferença maior. Não esperava o terceiro set mais difícil, acabou bobeando ali, né? E aí tá as finais, Antônio Carlos. A primeira, quinta-feira já, né? Quinta-feira, dia 11, agora às 9h30 da noite, tarde pra Dedéu. E aí depois no dia 15 de outubro, não mas tem é bom porque quinta, o horário tá bom, André. Quinta, sexta é feriado, né? Então, e aí o jogo na segunda-feira, já pra acordar na
semana já começa daquele jeito, 9h30 da noite também. SESI, se precisar do Golden 7, aí também no mesmo dia. A vantagem do SESI é fazer a final em casa, como ele fez em 2 ocasiões, e o Taubaté ganhou lá. Então não tem essa preocupação. Será um jogo, André, de 2 gigantes. Se você pegar os 2 times, você faz uma seleção brasileira e ainda sobram uns 3 reservas, né? Porque... 3 reservas de seleção. De seleção. Né? A seleção brasileira vai jogar SESI / Taubaté. A seleção pode jogar. Tá tranquilo, não tem problema. Tem um time inteiro para jogar lá. Tem líbero, tem levantador, tem oposto, tem central, tem tudo. Tem tudo e ainda sobra, né? Faltando só nós dois. Vai ser um jogão sem dúvida. Vai ser uma disputa sensacional. O SESI tem o Taubaté atravessado na garganta, quer tirar, né, essa pecha de ser... E que assim continue. Freguês, né? E o Taubaté busca o pentacampeonato seguido, que seria sensacional. É penta! Todo mundo tá querendo gritar isso, inclusive a torcida taubatiana. Lourdes Orbetelli Vioto Toshi tá aqui com a gente, falou que sofreu, quase morreu do coração. Ontem pela televisão deu para ver a imagem da torcida do Taubaté. Que bacana, né? O pessoal aí comandado pela Lourdes, pelo time todo aí da torcida. O jogo foi 9h30 da noite, acabou, era quase meia-noite. Exato. Até voltar, né? Chega em casa, 3 horas da madrugada e tal. É realmente uma dedicação muito grande. Os jogadores têm que olhar por esse lado aí para jogar também com muito respeito pela torcida. Exatamente. Ainda falando de vôlei, Lavras e São José dos Campos serão sedes da disputa da Superliga C. A competição substitui a antiga Taça Prata e terá sua primeira edição realizada neste ano, entre os dias 10 e 14 de novembro, e vai garantir o acesso das 2 melhores equipes para a disputa da Superliga B de 2019, que será no primeiro semestre. São 7 equipes pré-inscritas até então: o São José Vôlei, o Corinthians, Lavras, Uberlândia de Minas Gerais, né, junto com Lavras, e Praia Grande de São Paulo, junto com Unesco e ABB do Rio de Janeiro. O São José vai encarar o Corinthians, Praia Grande e Unesco do Rio, e lá em Lavras, como sede, a equipe da casa vai jogar contra o Uberlândia e ABB do Rio. Os vencedores fazem a final depois para decidir quem fica, e os dois sobem também, né? Primeiro lugar e o caminho, né? Exatamente, cara. O São José já passou por isso quando conseguiu aquele acesso, né, numa decisão que foi lá no ginásio do CTE até. Depois foi campeão da Superliga B também. Então, foi ali, né, que foi campeão e conseguiu acesso. Vai ter que passar, remar tudo de novo, né? Porque parou de jogar, voltou lá para trás. Esse ano, por exemplo, Itapetininga e Ribeirão são os 2 times que conseguiram acesso no ano passado e estarão na Superliga deste ano. A gente vai falar bastante disso para você também, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um projeto social muito bacana que realiza um trabalho com crianças e adolescentes através do futebol. Eles participaram, inclusive, da Taça Band de futebol de base. A gente volta já.